voltamos com o programa Retratos. Hoje a gente está conversando com a jornalista, também socióloga, Isabelle Anchieta. Isabelle, você antecipou para a gente no bloco anterior, né, a sua viagem por vários países, a sua tentativa de ver de perto certas realidades, até para fundamentar a sua tese. Nessa época era a tese do doutorado. Isso, né? Isso. Tese do doutorado sobre as imagens da mulher no Ocidente. Isso, no Ocidente moderno. Aí eu fiz esse percurso mesmo porque como eu precisava trabalhar, eu trabalhei com imagens de arte, eu trabalhei com panfletos noticiosos, esculturas, então eu misturei um pouco todas essas imagens, assim, eu fui analisando, eu comecei da Idade Média e termino a minha tese no século XX e o final, a conclusão, eu vou apontando algumas questões para o século XXI para pensar as redes sociais. E a partir dessa tese que você vai defender em agosto, você escreveu um artigo chamado Sociedade dos Rostos. A Sociedade de Rostos. De Rostos. E aí esse artigo foi premiado. Exatamente, sim. Na verdade, assim, eu estava muito ansiosa para pensar aonde minha pesquisa ia chegar e se as hipóteses que eu estava levantando, elas tinham uma certa validade. E aí eu queria pensar as redes sociais e como eu já queria testar se eu estava indo bem, se o caminho da tese estava correto, se eu estava levantando algumas hipóteses até complicadas. Por exemplo, uma hipótese que eu levanto, que eu acho que é um dos grandes achados da minha pesquisa, que eu descobri durante o processo mesmo e por isso que eu quis testar, é pensar como que o processo de individualismo, ou seja, essa coisa das pessoas se valorizarem, como que isso está muito presente hoje nas redes sociais, né? Muito claro, como que as pessoas voltaram muito para si mesmas, elas querem ser protagonistas, querem ter sua imagem em público, como que isso poderia produzir em alguns movimentos assim, uma humanização, uma forma de solidariedade e relacionamento. Então eu recebi essas imagens, essas mulheres sem rosto do Paquistão, que me chocou muito, mulheres que foram atacadas por ácido em seu rosto por seus parceiros, né, que tentavam com isso atribuir a elas uma forma muito depreciativa, um estigma que inviabilizaria assim todas as relações sociais, né, o trabalho, né, como que era um estigma dramático. E aí eu fui perceber a importância que o rosto tem na sociabilidade, como que ele marca a nossa identidade, ele é a nossa apresentação do nosso ser individual no mundo. E ele marca também a possibilidade da gente se relacionar com o outro. E aí que eu me dei conta assim, de como que o processo social, especialmente analisando as imagens, ele caminhava de estereótipos muito abstratos, de mulheres que eram mais ideias, né, do que propriamente uma pessoa, e a gente foi caminhando dessas abstrações para o retrato, para imagens de pessoas encarnadas, né? Então aí quando eu vi que a gente estava caminhando para esse processo, aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu tenho uma grande pesquisa aqui, que eu vou testar a validade da importância do rosto por uma forma dramática, que é pelo seu avesso, pela ausência de um rosto. E também eu queria entender se a gente conseguia formas de identificação para além da cultura e da religião. Então, o fato de ser um país muçulmano e eu estar analisando isso do ponto de vista dos brasileiros, eu tinha aí um grande país muçulmano versus o maior país católico do mundo. Realidades completamente diferentes, né? Então, aí eu queria perceber, olha, porque geralmente as pessoas tendem, e nos fóruns de debate que eu observei, as pessoas tendem a dizer o seguinte, mas isso é a cultura deles. Eu tenho que respeitar, a gente não pode entrar, como se houvesse um certo respeito e que você não puder. Mas o curioso que eu notei é que esse discurso, ele está hierarquicamente inferior a um outro discurso que começou a aparecer das pessoas se ligarem às outras por humanidade. Falou assim, isso é desumano, a gente tem que intervir, a gente tem que pressionar nos governos. Então, como que há uma nova hierarquia em que o Estado vai perdendo força em relação a direitos humanos. Então, a ideia dos direitos humanos não é sem propósito, que ela vai ganhar força aí, especialmente no século XVII, XVIII, ela passa de ser uma questão filosófica, teórica e utópica, o humanismo ou a humanidade, para ela se tornar uma questão prática dos direitos, da legalidade dos direitos individuais. Então, assim, como que esse individualismo, ele não é um individualismo romântico, ele é um individualismo como intervenção prática. Tanto é que, nesse estudo que eu faço, eu mostro como que essas imagens que circularam nas redes via fotografias e documentários,
como que elas mobilizaram uma rede de organizações não governamentais e de pessoas, e o próprio Estado, que era negligente, para a gente ter uma ideia, assim, essa prática começou em 1999, foi se agravando. Só 10% dos agressores eram presos, né? Haviam 100 casos de ataques às mulheres por ano. E depois dessa pressão internacional, que começa em 2008, mais forte, esses países, o Paquistão entre eles vão aprovar leis internas mais rigorosas contra os agressores. E o número de ataques vai reduzir 80%. E a gente sabe que tem toda uma questão política envolvida nisso, principalmente quando a gente fala nessa questão toda de direitos humanos. Mas você não acha também, Isabela, que essa comoção toda, toda essa mobilização, principalmente no que diz respeito às redes sociais, hoje cada um tem o seu perfil nas redes sociais e utiliza da forma como quer, mas também, muitas vezes, para mobilizar? Né? A gente viu isso principalmente nesses últimos tempos, claro, que as pessoas saíram às ruas, exatamente, saíram da internet para irem às ruas, uma necessidade óbvia de se manifestar, mas você acha que essa comoção também vai dentro da perspectiva de que as pessoas estão percebendo de que a gente é um só, de que nós fazemos parte de um todo? Exato. De que todos somos nós. Deu para entender? Completamente. Porque, assim, às vezes as realidades são tão diferentes, mas se a gente for pensar, somos seres humanos, exato, somos mulheres, somos homossexuais, né? Somos seres humanos. Claro. Tanto o que basta. Toda disputa, toda a questão racial, toda a questão entre gêneros, no final das contas, assim, esses grupos que a gente chama de grupos marginalizados, o que eles reivindicam de alguma forma é você ser diferente, evidentemente, cada um de nós tem sua individualidade, se a gente for ao extremo, cada um tem um rosto, uma história, uma trajetória, né? Nós não somos homens, mulheres, nós somos a Adriana, a Isabelle, somos pessoas, né? Então, que tem trajetórias distintas. Um pode ser mais forte, outro mais fraco, eu tenho essas qualidades. Nós somos incomparáveis. Então, o que essas pessoas, de alguma forma, estão reivindicando é a humanidade, é alguma coisa que nos liga, né? Então, assim, e se a gente for pensar, isso é uma tendência mesmo histórica, é o que eu tento provar na minha tese, porque antes a mulher não era considerada, não era um ser com alma. Não era um ser considerado como ser com alma. A criança também não. Os negros também não. Então, se a gente for pensar, essa consciência de que todos somos um e de que somos humanos iguais é relativamente recente. Né? Parece estranho a gente falar isso hoje, porque hoje, de alguma forma, essa consciência já está disseminada. E há também, por conta das redes sociais, uma noção de uma globalidade, de uma interligação, de uma interdependência, que começou a aparecer, a ficar evidente por conta da economia, porque é uma crise econômica que afetava aqui, mas, na verdade, essa interdependência humana, ela existe muito antes, ela é humana, ela é social. Ela sempre existiu. Então, toda a luta das pessoas foi para ser reconhecida como uma pessoa. É muito simples. É para ser reconhecido como que sempre fomos pessoas. E é né? tão básico, não é, Isabela? E a gente percebe, e é tão difícil. E a gente vê como essas pessoas lutam e como é difícil conquistar. E como é difícil fazer as pessoas entenderem isso, né? E se a gente for pensar, é algo básico, algo simples, né? E ainda persiste, assim. Como eu disse, assim, ainda a gente está mais consciente disso, evidentemente. A gente fala e parece estranho, parece assim, uma aberração falar que uma mulher não tinha alma, que uma criança não tinha alma. Mas naquele contexto social, aquilo era um fato, né? Aristóteles, por exemplo, faz todo um tratado da política para definir as hierarquias e coloca lá a mulher como um ser tão desprovido de desejos, intenções e racionalidade quanto uma criança, ou quanto um negro, um escravo. Então, havia toda uma construção filosófica de desumanização. E o que a gente está fazendo agora é exatamente esse esforço de humanizar, de realmar, né? Na verdade, realmar
filosófica e conceitualmente, porque já estamos todos com almas aí, já nascemos. Todos nós temos, né? Isabelle, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas eu quero falar no próximo bloco sobre a sua tese das mulheres do Ocidente, né? Você traça ali uma trajetória dessa visão das mulheres em vários períodos. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa aqui tão interessante.